Olá, Mãe Flávia Pinto aqui, passando para o nosso segundo episódio do quadro Mãe Flávia Pode. Eu adorei esse nome, né? Super poderoso, a minha cara. E quero agradecer muito a Muita Mídia, esse estúdio maravilhoso que nós estamos aqui em parceria, aqui no Recreio. Inclusive, sigam eles, por favor, e façam também os seus trabalhos com essa equipe profissional e maravilhosa, dirigida pela Alice. E eles criaram esse nome aqui que eu achei super legal, achei super a minha cara. Mãe Flávia Pode. Porque realmente a gente pode tudo, inclusive falar da nossa religiosidade pelas nossas próprias palavras, né? Ou seja, não é mais um olhar do europeu dizendo como os povos africanos e indígenas vivem e como as religiosidades africanas e indígenas vivem, né? Durante muito tempo, o que foi dito sobre as religiões de matrizes africanas e indígenas foi olhado por pessoas que não eram negras, que não eram indígenas e que havia um distanciamento étnico-cultural das nossas realidades sociais. Então, havia muito preconceito. Inclusive, alguns livros considerados clássicos durante muito tempo, eles foram alvo de muitas críticas por pessoas como eu, intelectuais do movimento negro, que fomos pesquisar e perceber que, às vezes, havia um discurso muito racista para falar de Exu, muito machista para falar de Inhansã, por exemplo, muito romantizado para falar de Oxum. Oxum, por exemplo, foi a primeira Iabá, aí a guerra. Não foi Inhansã, foi Oxum. Então, havia uma tradução maliciosa, com um pensamento muito branco, europeu e cristão, sobre essas práticas religiosas que acabou nos distanciando muito dessa realidade, trazendo um embranquecimento e o reforço do sincretismo religioso para dentro da nossa religiosidade. E é por isso, a partir dessa introdução, que a gente diz qual é o tema do nosso segundo Mãe Flávia Pode. É esse livrinho aqui, ó, Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas. Ou seja, o meu quarto livro. Temos aqueles livros ali, Umbanda, Religião Brasileira, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil e o Salve o Matriarcado. E esse daqui que é o meu mais recente lançamento, mas tem 2 sendo gestados no meu útero cerebral, um inclusive em parceria com a Zindéria, intelectual, que será uma das nossas entrevistadas aqui, uma amiga poderosa, uma mulher inhansânica também, e a gente está produzindo uma literatura juntos e eu tenho produzido uma outra também de cunho privado. Esse livro aqui, Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, é um queridinho. E como é que surgiu a ideia desse livro? De tanto as pessoas me perguntarem durante as palestras que eu realizo no decorrer desses 25 anos, Mãe Flávia, essa Umbanda é Umbanda branca? E eu, durante muito tempo, fiquei sem saber responder, porque eu não entendi o que era. E aí fui procurar entender, conhecer, pesquisar essa bendita Umbanda branca, e ao desenvolver o letramento racial como uma ativista do movimento negro, como uma intelectual, uma teórica dessa temática, eu fui perceber o tanto de racismo que tinha nessa Umbanda branca, ou seja, é uma Umbanda que é exercida a partir de uma visão muito cristã, que inclusive eu valorizei muito essa visão nesse meu primeiro livro. Então isso aqui é uma Mãe Flávia de 15 anos atrás, e esse livro aqui é uma outra Mãe Flávia, uma outra realidade. É uma Mãe Flávia com anos avançado no movimento negro, nas pesquisas antirracistas. Como a academia brasileira ela é europeia, ela quer nos trazer uma forma de pensar, uma epistemologia, uma forma de produzir ciência a partir dos pensadores europeus. Tudo que foi narrado sobre Umbanda foi narrado nessa perspectiva do embranquecimento. Então, é uma Umbanda de pessoas brancas, de classe média alta, homens héteros cristãos. Inclusive, o marco histórico de nascimento da Umbanda é de 15 de novembro de 1908, fundada pelo médium Zélio de Moraes, sendo ele também um homem branco, hétero, cristão, classe média. Ou seja, durante muito tempo, o que foi trazido para dentro dos terreiros era essa literatura cristã. O sincretismo, né, trabalhado quase que por um Gilberto Freire da vida, como uma coisa romântica, e está tudo bem. São Jorge é Ogum, e Nossa Senhora é Oxum, e Nossa Senhora da Glória é Iemanjá, e está tudo bem, a gente louva Santa Bárbara, Inhansã. Não, não é a mesma coisa. E alguém tinha que dizer isso.
E foi o que eu tentei fazer ao escrever esse livro. Ensinar as pessoas a olhar o processo histórico da humanidade. E não desenvolver até mesmo um contra-shell, ou seja, você praticar uma religiosidade, porém você viver baseada nos valores filosóficos de outras religiosidades, que são as cristãs. Por que não dá para insistir nessa mentira de que São Jorge é Ogum? Por que não dá para insistir na mentira de que Inhansã é Santa Bárbara? Porque é impossível sê-los por uma questão histórica, por uma cronologia de temporalidade. Inhansã existe na mitologia africana há milhares e milhares de anos, há mais de 10 mil anos. O calendário iorubá, atualmente, depois de uma reconstrução, ele não está no ano de 2023, ele está no ano de 10.056. Santa Bárbara passou pela humanidade, não tem nem 2.000 anos. São Jorge passou pela humanidade, não tem nem 2.000 anos, então não tem como ele ser Ogum, porque cronologicamente ele existiu depois de que o mito de Ogum já existia. E eles são santos, são pessoas que viveram, foram seres humanos que após a morte foram santificados. O sincretismo nasce da onde? A rainha Nzinga, uma rainha banto, uma mulher que foi muito importante para todo o processo de reação à escravização dos corpos africanos, ela entendeu que a prática católica era uma prática de culto ancestral. Porque ela falou, ela leu dessa forma sem a sociologia e a antropologia branca, né? Ela falou, olha, se eles cultuam pessoas que morreram e consagram a esses mortos festas, fé, devoção e respeito, eles cultuam ancestrais como nós. E aí ela entendeu que os católicos eram culto ancestral, a ancestralidade. E é verdade. Porque você sabe que São Jorge, Santa Bárbara, Santo Antônio, todo mundo é morto, né? Tudo defunto. Então ela entendeu. Já que eles são também cultuadores da ancestralidade, eles pensam como a gente, mas é um pouquinho diferente. E isso possibilitou que ela fizesse essa aliança, né, com os católicos, porque ela entendeu que havia ali algo em comum nessa linguagem. Passado o tempo, o povo banto foi o trazido em maior número para o Brasil. Então, esse sincretismo que já vigorava para os povos bantos, ele foi sendo traduzido aqui, até porque era obrigatório. Era obrigatório. Ou era isso, ou você ia ser chicoteado, espancado e morto. Então, não havia muito o que fazer. Mas essa visão que encontra um meio termo, algo em comum entre a prática das religiões africanas bantos e a prática católica, nos trouxe menos dor, porque a gente entendia que esse culto, né, aos mortos era uma linguagem comum à nossa. Muito embora há especificidades e visões diferentes sobre o assunto, mas é muito confortante entender que num momento de extrema dor, para a gente foi importante ver um ponto em comum com aquelas pessoas que usavam a sua própria religiosidade para nos torturar, dizendo que nós não tínhamos alma, dizendo que nós éramos filhos do demônio, que nós não tínhamos fé e religiosidade, que nós sequer conhecíamos Deus. E nós conhecíamos. Então, por isso que é importante, historicamente, você professar a sua relação com o seu orixá de maneira verdadeira. Seja dentro da Umbanda ou do Candomblé, ou até mesmo dentro de Ifá. Você precisa entender que existe uma Umbanda preta, com raízes africanas e indígenas. Quem são os dois principais pilares da Umbanda? Preto Velho e Caboclo. Correto? A gente hoje vai falar muito rapidamente, que esse livro é uma delícia, mas a gente vai falar só de 2 capítulos, assim, para você poder querer ler e entender melhor, que é A Origem da Umbanda, que é o capítulo 1, página 15, e Caboclos e Pretos Velhos, Ancestrais, Povos e Religiosidade Africana e Indígenas como Matrizes da Umbanda. E A Origem da Umbanda, que eu não li o subtítulo, Ascendência Étnica, Cultural e Religiosa. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que esse povo, ele vem, dentro da Umbanda, de uma origem étnica-cultural, que é uma origem indígena, de onde vêm os nossos caboclos. E uma origem africana, de onde vêm os nossos pretos velhos. Há um momento que a Umbanda tenta embranquecer tanto a sua prática, que ela vai se tornar distante de ritos e ritualísticas e práticas, inclusive, que compõem a medicina milenar tradicional africana e indígena, e ela vai excluir dos seus ritos algumas práticas comuns a esses povos. É importante a gente contextualizar histórico-socialmente e lembrar que a data de nascimento histórico da Umbanda,
porque a Umbanda já existia muito antes do que isso, porque dentro dos terreiros era comum a incorporação com ancestrais, então isso sempre aconteceu para indígenas e para africanos, mas o marco histórico é 15 de novembro de 1908. 15 de novembro de 1908 é a data que são passados apenas 10 anos de 13 de maio de 1888. Ou seja, tínhamos abolido a escravidão, entre aspas, e 10 anos depois nasce a Umbanda. E aí a gente tem um período de uma década apenas em que negros eram tratados como demônios, escravizados, escorraçados, torturados. Como alguém poderia dizer que um preto velho, que foi o pai Antônio, que foi o espírito que incorporou no médium Zélio de Moraes, ia dizer que aquele espírito poderia estar trazendo algo de uma mensagem divina sagrada? Não era possível. Então, embranqueceu-se para poder ser aceito. E aí, quando se falava de rituais de tomar banho, de erva, de amaci, de dar comida à cabeça, tudo que africanizava demais era deslegitimado dentro da Umbanda. Que a Umbanda ela vai, num primeiro momento, agregar uma população com uma realidade econômica de poder aquisitivo maior. Então, não poderia se parecer com o candomblé. E aí nasceu o que eu chamo nesse livro de racismo intrarreligioso. O que é o racismo intrarreligioso? É a discriminação entre pares da mesma religiosidade. Ou seja, a Umbanda passou a ter uma implicância com o candomblé e a Umbanda passou a ter e o candomblé passou a ter uma implicância com a Umbanda. E quando alguns de nós conseguem retornar à África, como eu, que voltei ao continente africano, atravessei o Atlântico, fiz a viagem de volta, desde que fui sequestrada, algum ancestral meu foi sequestrado nesse território africano, nessa Maafa, nesse maior genocídio ocorrido na história da humanidade, que foi o genocídio do povo preto, escravizado, torturado durante 400 anos. Eu retornei, eu fui uma das poucas que consegui retornar. E ao ser iniciada lá, para Oiá novamente, para as minhas mães e a minha Xorongá, para as nossas ebés também, o que a gente percebe? Que a Umbanda e o Candomblé estão junto lá. Muito embora a Umbanda e o Candomblé só existam no Brasil. Mas a minha iniciação foi feita para Oiá, por Ianifás, por Babalaôs, e houveram manifestações de ancestrais. Então é aqui no Brasil que a coisa foi disforme. Mas isso é muito mais do que uma experiência antropológica, isso é uma vivência que eu, como uma mulher de religião de matriz africana, quis vivenciar. Né? As pessoas têm como meta ir para Paris, para Nova York, para Tóquio, que seja legal, beleza, viajar é muito bom, eu adoro. Mas você já parou para pensar que você cultua caboclo, você cultua preto velho, cultua cigano, mas você ainda não foi nesse território ver como esse povo vive hoje? Vamos falar pegar esse axé? Você talvez more no Brasil e nunca visitou um quilombo? Nunca visitou uma aldeia indígena? Nunca foi numa senzala? Que conectividade é essa? Que a sua relação ela passa só por um transe no terreiro, que é aquela coisa que impressiona. Nossa, o caboclo, o preto velho, a pombagira, o cangaço, o marinheiro, a cigana, o cigano. É muito além disso. É uma responsabilidade étnica ancestral com esse povo, entender como eles funcionam, para que a gente não viva realizando contra-axé, ou seja, envergonhando esses povos. Então, quando a gente escreveu a Umbanda Preta, foi para dizer que a Umbanda não é branca, não existe essa Umbanda branca. Existiu um racismo, que naquele momento a gente não tinha força para lidar com ele. Mas os tempos são outros, é necessário você se desconstruir, é necessário você revisitar práticas ritualísticas que foram abolidas dos terreiros de Umbanda. E isso não torna os terreiros de Umbanda candomblé, não. E se tornar também está tudo bem. Porque esse ódio que a Umbanda tem contra o candomblé também a gente precisa dar nome, né? Até que ponto isso não é puro racismo. E é puro racismo. E a gente entender que esses elementos que foram afastados, como muitos terreiros de Umbanda não cuidam de cabeça, é um direito. Na sua casa, cada um é um rei ou uma rainha. Mas, muitas vezes, a ausência desses rituais adoece o corpo mediúnico. Adoece a pessoa. Porque ela vai ter um enfraquecimento, um esgotamento energético, porque está faltando ritualísticas que fazem parte dessa tradição milenar.
Os índios têm casa de reza, têm rituais de banhos, de ervas, de folha, de pagelância. Os africanos têm seus rituais de rezos, de cura, de folha, de oferendas. E abrir mão disso é um direito, beleza, mas há um preço a se pagar. Um preço energético. Até que ponto a sua saúde energética vai estar preservada? Até que ponto a vitalidade do seu ori vai estar mantida se você não quer realizar práticas de ritualísticas, de medicina milenar tradicional africana e indígena para ficar bem? E aí eu quero praticar uma religiosidade pela metade. Não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso é de preto. A pessoa não diz, mas se apertar a tecla SAP, está dito. Não, isso aqui é muito atrasado. Como cultuar caboclo e nunca ter se preocupado em ir numa aldeia indígena? Ou sequer se preocupar com a realidade que os povos indígenas passam hoje, lutando aí pelos marcos temporais, pedindo apelando para pedir o apoio da sociedade brasileira para não deixar tirarem as terras indígenas. E você acha que você não tem nada a ver com isso, que é uma atitude blasé. Não tem nada a ver com isso. A miséria, a fome, a desigualdade não tem nada a ver com isso. Eu tenho meu dinheiro e é disso que eu vivo. Não, não é assim, porque povos africanos e indígenas nunca foram indiferentes à dor do outro. Nós somos povos que sempre dividimos comida, moradia, reza, acolhimento. Terreiro é acolhimento. Terreiro é acolhimento. Então, como é que eu vou ser indiferente? Cultuar um ancestral indígena dentro do terreiro, fazer uma gira de caboclo linda, tomar um passe, sair bem e ser indiferente ao que os povos indígenas vivem na atualidade. Os ancestrais vivos. Fazer como a vovó Joana da Angola nos ensina. Às vezes o neto vai no terreiro, toma a benção de preto velho, chora com preto velho, abraça preto velho, é abraçado, é acolhido, é curado pela preta velha. Mas quando chega fora do terreiro, a primeira pessoa preta que encontra olha com desprezo, com racismo. Acha que é alguém que vai roubar. Então, onde é que está a sua conexão real com a origem étnica ancestral dessa religiosidade? Por que não admitir que a Umbanda é preta e é indígena? Que ela não é cristã. Ela foi cristã, sim. Eu mesma disse isso nesse livro aqui. Mas eu estou desdizendo nesse outro livro aqui. Eu disse isso aqui. Depois eu desdisse nesse daqui. Por quê? Porque eu não paro de estudar a minha religiosidade. Porque uma religiosidade que tem mais de 12 mil anos, como os povos indígenas, e mais de 10 mil anos, né, de registro do povo iorubá, é muito mais do que isso, eu tenho que estudar muito, porque durante 400 anos eles disseram que esse povo não tinha saberes, não tinha fé, não tinha Deus. E hoje a gente sabe que a gente tem, tanto tivemos que sobrevivemos à perseguição. Que povo você conhece que depois de uma perseguição de 500 anos ainda está vivo? Eles não conseguiram nos matar. A todos nós, indígenas e africanos. Significa que você que tem uma gota de sangue indígena ou africano que está me ouvindo agora, você é filho de uma resistência étnica cultural. Então eu sempre pergunto, qual a religião do seu avô, da sua avó? Qual a religião do seu tataravô, da sua tataravó? Será que você está praticando a religião dos seus ancestrais ou a religiosidade daqueles que disseram que seus ancestrais eram demônios? E será que a sua linhagem ancestral, sua linhagem genealógica, está feliz com você, está contente com você, ou esse povo está insatisfeito com você? Então, ler o livro significa você se permitir pensar uma outra literatura sobre Umbanda, sobre uma Umbanda que tenta te aproximar muito mais dessa africanidade, tenta te aproximar muito mais dessa questão indígena e desses valores civilizatórios que foram tidos como errados, como diabólicos, ou até como ausência de valores civilizatórios. Para você ter uma ideia, dentro dos povos iorubás não tem a palavra órfão, porque se o seu pai morre ou a sua mãe morre, imediatamente o mais velho toma conta de você. Então a orfandade é uma realidade que não existe na sociedade iorubá. A fome era algo que não existia para nós indígenas e nós africanos, porque nós sempre plantamos e colhemos. A destruição do meio ambiente não é uma realidade para nós, é uma realidade de outros povos que vieram tacando fogo nas nossas florestas, ocupando o território, desmatando, e aí está até hoje aí gerando doenças como o próprio Covid-19. Né? Uma doença que foi gerada a partir de um interesse da agroindústria, de ter mais lugares para colocar animais e invadir territórios onde mexeu com núcleos de animais, como morcegos, dentre outros, que não tinham relação com a humanidade há milhares de anos e que trouxeram para a gente,
né, esse vírus do Covid-19, né? Ou seja, a agroindústria, o interesse em vender carne para quem pode pagar, porque a carne tornou-se artigo de luxo, né? Nós usamos, dentro das tradições africanas, uso ritualístico de animais para sacralizar, para o sagrado, para trocar energia, axé, energia vital. E depois a gente usa aquele alimento como parte da composição dos nutrientes necessários para manter aquele povo, aquela aldeia, aquela tribo em pé. Então, se você buscar, resposta tem. Para quem tem fé, tem resposta para tudo. Se você quiser pensar como a maioria dos outros povos, você vai pensar como a maioria dos outros povos. Ou seja, você vai estar dentro da religiosidade, porque o teu coração não aguenta ouvir o tambor. Você ama o tambor toca o teu coração. Você ama aquela ritualística, mas você não tem coragem de assumir que você está numa religiosidade de origem africana e indígena. E isso é feio. Isso é um contra-axé. Isso envergonha a sua linhagem ancestral. Isso traz para você uma mancha na energia de toda a sua linhagem ancestral. Desde o primeiro útero que gerou a primeira mulher, a primeira pessoa da sua família. Então, se um dia teu ancestral foi proibido de cultuar o orixá, foi proibido de ter uma casa de reza, por que você permanece pactuando pensamentos e posições eurocristãs de pessoas que satanizaram a sua família um dia na história da humanidade? Ah, mas eles erraram, já reconheceram o erro. Não, não reconheceram, não. O racismo religioso ainda é muito forte. Então, não adianta a gente estar dentro da religião e se incomodar com o racismo religioso, com a intolerância religiosa, e não fazer nada para mudar. Então, o primeiro passo para a mudança é você conhecer a história dos povos indígenas e dos povos africanos, e a gente tenta explicar isso de maneira muito resumida, porque um livro também não dá conta de um assalto epistemológico de 500 anos. Não dá conta. O mundo não tem 2023 anos. O mundo tem muito mais do que 12 mil anos. Os corpos indígenas mais antigos encontrados em território americano, ou seja, América do Sul, Norte, Central, datam de 12 mil anos. A Luzia, que está aqui no Museu Histórico, aqui o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, que pegou fogo, mas, incrivelmente, o corpo da Luzia não foi queimado, para que a história se mantivesse viva e nós hoje pudéssemos continuar olhando para o corpo da Luzia, a primeira indígena encontrada no território brasileiro, e falar, se esse corpo tem 12 mil anos, quase 13 mil já, como o Brasil tem 523 anos? Como o Brasil começa em 1500? O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Se você tem uma gota de sangue negro, uma gota de sangue indígena, você é filho de um estupro, provavelmente. Sua história começa com um estupro. Porque não houve amor entre Iracema e o português, que ela nem a língua dele falava. Houve estupro. E a gente precisa entender que uma série de gerações vindas, feitas a partir do estupro, é uma geração que teve muitos adoecimentos, inclusive espirituais, psicossomáticos, e que a realidade da prática africana e indígena nos ajuda a corrigir isso, né, no nosso DNA ancestral. Então, eu recomendo a você que leia esse livro, eu recomendo a você que é nosso assinante e que está nos dando o privilégio dessa escuta, permitindo que a minha boca fale para a sua cabeça, porque é muito importante escolher a boca que fala para a sua cabeça. Isso é um princípio filosófico indígena e africano também, por isso eles vão aos pajés, às Ianifás, aos babalaôs, para poder serem aconselhados. Quem tem te aconselhado a tomar as decisões da sua vida? Ou você, como os cristãos, se acha autossuficiente para decidir por você? Isso não faz parte da medicina milenar tradicional africana. Nós vamos aos corpos sagrados, às pessoas que vivem mais o sagrado do que eu, e os mais velhos, os mais sábios, para poder nos aconselhar. Então, escolham as pessoas que você permite que aconselhe você, que falem para a sua cabeça. E eu agradeço a você que está me ouvindo aqui nesse nosso podcast Mãe Flávia Pode, para poder estar dividindo com você um pouco do conhecimento que eu conquistei, buscando e mergulhando muito em pesquisas para entender tudo que foi proibido de ser dito sobre a beleza e a magnífica filosofia africana e indígena. Leia esse livro, você inclusive ajuda a manter o nosso trabalho assistencial, assinando esse podcast e convidando outras pessoas a
estarem conosco como assinantes também. O valor é muito barato, R$ 7,99. É menos do que um refrigerante, talvez, não sei, porque eu também não bebo refrigerante, mas eu sei que não é nada tão caro assim. Você nos ajuda a manter um trabalho de transmissão com qualidade técnica, né, como esse estúdio aqui, que é a nossa parceria, Muita Mídia. Seguem eles, por favor. Está nos oferecendo, ou seja, transmitir com qualidade. Por quê, gente? Porque nós não temos uma concessão pública de canal de televisão. Então, esse microfone com essa qualidade, essa voz limpa que está chegando até você, essa imagem com essa qualidade técnica visual, é algo muito importante. Porque eu acabei de falar aqui de povos e tradições milenares que não tinham nenhum desses equipamentos. E porque oralmente alguém foi falando para alguém, que foi falando para alguém, que foi falando para alguém, e chegou até a minha cabeça, hoje eu estou aqui usando essa tecnologia de Exu, Aroixo, Cobalaroixo, Mojubalaroie, de Ogum, que é o senhor da tecnologia, de Inhansã, senhora da eletricidade, com os seus fios de cobre, com os seus relâmpagos, faz com que a eletricidade chegue onde tem que chegar. E Ogum, senhor do aço, do ferro, Exu, comunicador, Oxóssi, aquele que traz o ofá, a seta que direciona para onde vai as ferramentas das tecnologias que vão desenvolver a humanidade. Hoje eu estou aqui, cercada por esse lugar muito moderno, mas extremamente antigo para Exu. Apenas atualizado dentro dessa temporalidade, me alimentando desses saberes que eu estou dividindo com você. Então, que essa ferramenta de qualidade, para a gente que não tem uma concessão pública de canal de televisão, possa fazer você ouvir com nitidez, com leveza, com transparência, tudo aquilo que eu puder te passar nesse podcast. E que a gente valorize muito essa oportunidade e os parceiros, que são vocês, assinantes desse canal, né? E todos os novos parceiros que virão, estamos trabalhando para conquistá-los. Inclusive, se souberem de pessoas que querem nos apoiar, por favor, nos ajudem. Nós somos um terreiro que é um quilombo urbano, que tem famílias a alimentar, tem 2 unidades prisionais a atender, temos crianças que são beneficiadas pelos nossos projetos sociais, com capoeira, estamos começando agora o jiu-jitsu, temos o corte e costura para produção de absorvente ecológico. Então, parceiros como vocês, assinantes, como esse estúdio, Muita Mídia e outras mais que eu tenho certeza que você vai trazer para a gente, e Exu vai nos dar caminho para conquistar esse apoio, faz com que a nossa religiosidade se torne ainda mais vitalícia, pela oralidade, mas agora usando uma ferramenta da oralidade perpetuada, que são as gravações, as filmagens, os áudios, os podcasts da vida. E eu fico muito feliz por Exu ter me permitido, por Oiá ter me autorizado e por Ogum ter me dado caminho para estar aqui sendo uma das vozes, eternizando essa religiosidade que eu amo, que me alimenta de felicidade, de alegria, de paz e de sabedoria. Quem tem fé tem resposta para tudo. Eu sou muito feliz porque Orixá e Ifá me dá resposta para tudo. Preta Velha sempre me deu resposta. Eu sou uma mulher com respostas, porque a nossa religiosidade tem resposta para tudo. Quando não está no tempo da resposta, eu não vivo o desassossego e a angústia, a tal da ansiedade que o povo vive por aí. Porque eu tenho fé para esperar. E na hora certa a resposta vem. Então, se você estiver conectada com a sua linhagem ancestral, não vai faltar respostas para você. Você vai ter resposta para tudo e sobre tudo que tem no mundo, tá bom? Que esse dia seja abençoado. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, e que Exu Onã, Exu possa levar você a bons caminhos e conquistas e muita felicidade. Saravá Umbanda Preta, raízes africanas e indígenas. Boa tarde, boa noite, bom dia.